Bom dia, sou Luiz Hart. Foi sequestrado no dia 7 de outubro no kibbutz Nir Yitzhak e foi levado à cidade de Rafia, na faixa de Gaza, e foi libertado em 12 de fevereiro pelas Forças Armadas de Israel. Luiz, qual que é a tua lembrança do dia 7 de outubro? É algo que não se pode esquecer. Tudo o que eu me recordo, me lembro o que aconteceu desde as 6:30 da manhã. Começaram os mísseis e depois foi o alarme que de cor vermelha, que é o alarme que se dá nesses casos de ataque, e que todo o tempo, sem parar, foi algo até que os terroristas entraram dentro da nossa casa e nos levaram à força de uma forma muito bárbara, muito difícil de explicar, porque nos trataram não como pessoas e nos tiraram para fora e nos levaram numa caminhonete para a fronteira. Dessa forma nos sequestraram. Você sabia o que estava acontecendo ao redor, das pessoas mortas, a quantidade de mortos? Nada. Absolutamente nada. Nada. E a partir desse dia, quando você foi levado, você não teve mais notícias de nada. Quando você chega em Gaza, o que acontece contigo? A única informação que nós tivemos foi deles, informação em árabe, e nos contavam o tempo todo que o governo de Israel vai cair, que a economia é um desastre e não há nenhum interesse em resgatar-nos. E vocês acreditavam nisso? Como que era o dia a dia? Nós falamos entre nós que essa informação árabe e que a gente devia considerá-la como sendo proveniente dos árabes e não acreditávamos em tudo que aquilo que nos contavam. Você tinha a esperança de ser resgatado ou achava que era... O tempo todo. O tempo todo. E como que era? Era um grupo, vocês estavam em um grupo de quantos? Nós éramos 5 pessoas. Havia uma jovem de 17 anos. Estava a Clara, que é a minha esposa, e os irmãos dela, que são Fernando, que ele mora em Quarsaba, e Gabriela, que mora em Jerusalém. A filha dela era minha. E também uma cadelinha que se chama Bela. E vocês ficavam onde lá? Vocês eram mudados de lugares ou ficaram em um mesmo lugar? Estivemos numa casa familiar, num segundo andar, e o tempo todo. E como que eram tratados? Um dos terroristas disse que ia se preocupar por nós e que ia cuidar de nós. E cuidou de nós em todo momento, até ele foi reprimido pelos seus companheiros. Que eles eram perigosos e selvagens. Vocês? Mas não deixou que nos tocassem.
Ele está falando do Ah, terrorista. dos terroristas. Tá, del terrorista. tá. Um deles, Un poquito más que foi um humano, pouquinho mais humano que os outros. E em algum momento bateram em vocês? Ou ameaçavam, apontavam armas? no. Una vez sola Uma vez só que pegarme, tentou me bater yo me acerqué un porque eu me poco a la aproximei da janela. Ah, entonces vino Então veio, ele queria me bater, mas o outro terrorista no lo dejó. não deixou. e a comida? Al principio había No princípio havia productos, muitos produtos, yo cocinaba eu cozinhava para todos, para todo Inclusive mundo. para os para terroristas. ellos y para nosotros también. Pero de a poco se Mas pouco a pouco y terminou, cuando ya estábamos solamente e quando Fernando, estávamos só Fernando e eu, comíamos una a gente pita comia uma pita, que é um pão árabe, dividida por 2 por dia. o sea, cada uno Então, cada um de nós comendo, a gente comia um pouquinho del día para durante o que dia esté para durante que todo el día. durasse todo o dia. E tiveram algum problema de saúde nesse tempo? Por suerte no. Por sorte, não. No tuvimos medicamentos, Não tínhamos remédios, não tínhamos nenhum remédio, nada, pero el cuerpo, mas o corpo, una situación así, em uma situação como essa, se acostumbra para poder se sobrevivir. acostuma para poder sobreviver Y la mente trabaja e a mente funciona de outra maneira. E vocês passavam um dia fazendo o quê? nada, Nada. Esperando. Esperando, hablando, falando entre nós, discutindo para passar o tempo, o que ou decíamos, dizíamos, bueno, basta de bom, pensar chega de pensar a dónde viajamos hoy. para onde nós vamos viajar hoje, e a gente voava por todo o mundo. E vocês escutavam os ataques, as incursões do exército israelense? Los bombardeos Os bombardeios de longe, mas escutávamos. Vocês tinham medo de serem atingidos nesses... O medo que a gente tinha de los aviones era dos aviões israelenses de casualidad no que exploten, por acaso não explodissem o edifício. E como foi a missão de resgate? al principio No princípio, el cuerpo o corpo como, é como como lo que pasó el 7 de octubre. como o que passou em 7 de outubro. No sabíamos, no entendíamos. A gente não entendia, foi no meio da noite, Y una explosión. houve uma explosão, Pensábamos que pensávamos que era algum avião israelense que estava bombardeando e ia derrubar o edifício, até que me chamaram e disseram, eu me virei para a porta, em direção às escadas, digamos que me aproximei aos terroristas que estavam dormindo no primeiro quarto. Mas vi que alguém chamava assim, Luiz, vem por aqui, vem por aqui. E eu voltei agachado, haviam balas por todos os lados, e alguém me pegou pela cabeça, me abaixou a cabeça, me pegou por uma perna e me disse no ouvido, Luiz, o exército de Israel, viemos para levá-los de volta para casa. Esse foi o momento mais feliz da minha vida.